Olá, amigos do Sentir, estamos aqui para mais um vídeo para as nossas reflexões acerca do homem, e a temática do nosso trabalho hoje será sobre o Setembro Amarelo. Eu acho que o mês de setembro é um mês aí marcado, para as nossas reflexões, pela essa temática tão densa, tão difícil na vida de algumas famílias, na vida de algumas pessoas, uma temática tão complicada como é a questão da depressão, como é a questão do suicídio e da automutilação. Nós estamos num canal que temos essa preocupação com o sentido da vida, mais focado para os relacionamentos, para a família. E por isso, nesse Setembro Amarelo, gostaria de fazer essa reflexão, esse link entre toda a dimensão da depressão dentro das famílias. Acho que a depressão, dentro de todos os números da Organização Mundial da Saúde, nós estamos falando de uma realidade onde mais de 350 milhões de pessoas no mundo padecem desse mal da depressão. No Brasil, os números apontam para mais ou menos de 17 a 20 milhões de pessoas que estão padecendo desse mal, Então, acho que os números, eles nos ajudam a compreender em quantidade, até onde chega a grandeza desse problema, porque nós estamos falando sim de uma doença, sim, nós estamos falando de um transtorno de ordem afetiva que inclusive pode culminar numa situação de morte. A depressão o que no final das contas, o que vem a ser a depressão. Muitas vezes nós confundimos a depressão com uma certa tristeza, um certo desânimo. Sim, existe tristeza na depressão, existe desânimo na depressão, existe esse meio que contágio afetivo no entorno. É muito comum as famílias que têm um membro depressivo dentro das suas casas, como que as pessoas verbalizam isso, tem a sensação de que o depressivo suga muito as nossas energias, Ou seja, o quadro depressivo parece que tem essa força, parece que tem essa disposição de afetar significativamente a pessoa que padece desse mal, que não é brincadeira. E também a gente vê a força dessa dificuldade quando pessoas que estão próximas também, de algum modo, começam a oscilar no seu humor. Então, o quadro clínico da depressão aqui vale até uma dica, Quando a gente vai avaliar qualquer diagnóstico, vai avaliar qualquer pessoa dentro da sua sintomatologia, a gente vai estar tentando verificar o elemento da energia dessa pessoa, coisa da energia mental e da energia física, Então, o que a gente chama da energia mental? A capacidade que aquela pessoa tem de como que andam os pensamentos dela, de como que anda as atividades intelectivas dela, como que anda a capacidade que a pessoa vai tendo desse olhar que ela lança sobre a realidade. A psicologia traz até essa tríade depressiva, que é a visão, o olhar negativo do eu, do outro e do mundo. Então, essa energia mental ela é bastante reduzida. E também a energia física da pessoa, Assim, essa coisa do cansaço, essa coisa da fadiga, essa coisa da falta de disposição, Então, tudo isso que envolve esse primeiro tópico, que é o tópico da energia. A energia mental e física da pessoa, ela é bastante decaída. E tem também aquilo que se avalia na sensibilidade à dor e na sensibilidade ao prazer, O que é a sensibilidade à dor? A pessoa ela se sente mais vulnerável, a pessoa ela se sente sem, como se fosse assim, defesas perante as coisas que geram frustração. Ela tem uma dificuldade muito grande de suportar os elementos que geram frustração. Às vezes uma piada, às vezes uma colocação que às vezes a pessoa está até brincando ou está querendo pegar no pé. Em regra, o depressivo ele tem uma dificuldade nas defesas do organismo em relação às dores, às vezes até dores físicas. O depressivo ele tende, diante de algumas pancadas, diante de algumas quedas,
né, vê que ele fica até fisicamente sensibilizado com as questões que envolvem a dor, aos impactos, né? E ao prazer, né? O prazer aqui não é no sentido especificamente do prazer sexual, apesar de que a gente vê que a libido de um depressivo também tende a cair, mas o prazer diante da vida. O depressivo, ele olha para a vida e parece que olha para a vida de maneira meio cinzenta, a vida é meio cinzenta, né? Parece que quando a gente fala das nuvens, do tempo que fecha, fica a coisa meio nublado, o tempo meio nublado, é um pouco essa ideia, né? Quando a gente fala da depressão, né? Então, essa sensibilidade ao prazer, né? Prazer que fica diminuído, prazer que fica numa condição muito negativada, né? Então esse é o critério que a gente usa, né? Assim, tá sempre olhando para a capacidade energética dele, né? Em relação à energia física e mental, e a sensibilidade ao prazer e a sensibilidade à dor. Todo mundo, quando a gente fala disso, para esquematizar, todos nós temos uma oscilação, todos nós às vezes também ficamos tristes, né? A gente fica um pouco desanimado, a gente fica assim bastante cansado, mas em regra, isso é considerado normal quando está dentro de uma faixa de oscilação, que vamos chamar uma faixa normal de oscilação. O depressivo, ele cai dessa faixa, né? Ele cai para baixo, né? Por isso o termo depressão, ele cai, ele afunda, ele vai para um buraco e começa a oscilar na sua queda, ele começa a oscilar, começa a conviver com seus sentimentos, emoções, ações para baixo, né? Então, voltando ao começo, a gente diz, às vezes confunde depressão somente com uma mera tristeza ou mero desânimo. Sim, tem tristeza e desânimo, mas não é isso que vai classificar realmente a depressão, né? Tem que estar de olho nessa questão, insisto, da energia física e mental dele, na sensibilidade dele à dor e ao prazer, né? Geralmente esses elementos são todos negativos, ele fica muito vulnerável. E é óbvio que um quadro desse gera afetações, né? Muito difícil, a gente, quando vê a família, vê como que a família tem dificuldade, porque às vezes a família tem até muita boa fé, a família muitas vezes tem até muita boa disposição, né? Tá aberto para tentar fazer aquilo que precisa para resolver o problema da pessoa que está com depressão. Então aqui vai uma primeira lembrança, uma primeira recordação. Família, não é você quem vai dar conta da depressão desse membro. O suporte da família, ele é muito importante. E quando a gente fala dessa importância, é a importância na base humana e afetiva, né? Grosso modo, com a paciência, com a tolerância, né? Com a ajuda em relação à escuta. Por quê? Porque vai incomodar, né? Vamos ser aqui realistas, né? Claro que quando a gente lê, né, quantas pessoas compram livros acerca da depressão, acerca do tratamento, acerca das disposições familiares, quando a gente lê, na literatura tem até um certo otimismo em relação aos cuidados com o depressivo, mas na prática, quando a gente tem que arregaçar as mangas, né, e está cuidando, o que o depressivo está fazendo, o que ele está pensando, né, como que está a conduta dele dentro do horizonte do nosso lar, aquelas preocupações, ainda mais quando ele começa a falar de morte, quando ele começa a falar de querer largar a mão de tudo, chutar o balde, né? Vem aquelas preocupações, e na prática isso exige de nós muita paciência, muita tolerância, para que a gente não caia naquela ironia de, além de não dar conta de ajudar o depressivo, a gente acaba caindo numa depressão. Por isso essa dica, essa recordação é importante. Não é a família em si que vai resolver o problema da depressão, né? Cabe à família o apoio afetivo, a paciência, mas acima de tudo está acompanhando o depressivo para os profissionais especializados. Hoje, com o arsenal de medicamentos que nós temos, né, com o arsenal de profissionais, de especialistas na área, o século XXI é muito marcado, né, por essa graça de termos as opções tão volumosas para tentar corrigir e tratar este problema, né? Coisas que a gente não pode dizer para um depressivo. Parece bobagem o que eu vou dizer aqui, mas assim,
dentro dos consultórios, dentro daquilo que a gente vai escutando. É muito comum até coisas entre os amigos, né? Na mesa de bar, nas confraternizações, nas reuniões familiares. A gente às vezes dizer para o depressivo, escuta aqui, você tem que se esforçar mais para melhorar, né? Você não parece tão deprimido assim, você tem que pensar mais positivo. Ou se olha para a pessoa para tentar ajudar e diz assim, você nem parece que está deprimido. Esse tipo de fala intensifica um auto-julgamento, uma autocensura que o depressivo já está convivendo por conta da própria depressão. Entende? Lembrar que tem momentos da depressão, de modo especial das depressões moderadas e profundas, que o que está acontecendo, até mais do que uma questão psicológica de ânimo e desânimo, são questões cerebrais, da química cerebral que está envolvida, de modo especial com o neurotransmissor. E aqui cito serotonina, dopamina, noradrenalina, né? Existe uma descompensação química dentro do depressivo, dentro da mente, se a gente pode dizer assim, do depressivo. Não se trata só, ele na verdade não perde em QI. O pessoal às vezes vai conversar com o depressivo, acho que o depressivo ele tá mais emburrecido. Não, ele está na realidade. Ele está vendo que ele precisa melhorar, que ele tá vendo que ele precisaria pensar mais positivo, que precisaria reagir e se esforçar mais. Isso ele já está fazendo. Então se você fica dizendo essas coisas, você fica só intensificando, com muita boa fé, mas fica intensificando a depressão. Né? Então para com isso. A nossa presença tem que ser uma presença sempre positiva, sempre ativa. Né? Então você vai sair, convide o depressivo para sair, vai fazer algum esporte, leva o depressivo para fazer um esporte. Não fica indo pela via negativa, apresente coisas que às vezes faz parte da sua rotina, insira a pessoa depressiva para que possa estar junto com você, acompanhe o depressivo, às vezes dentro das consultas médicas, né? Essa coisa do incentivo, entende? Você vai ser um ego auxiliar. Você vai fazer com que o depressivo mais ou menos viva a sua perspectiva, viva a sua condição saudável. Se você entra na condição dele para ficar criticando o que ele está vivendo, ruim. Nós precisamos trazer o depressivo e de maneira bastante ativa, favorecê-lo com aquelas atividades, até para que ele possa manter uma rotina. A rotina para o depressivo é sim muito importante, né? E aqui é aquela coisa que é mais para quem cuida do depressivo. É muito comum a gente ouvir das pessoas que cuidam, de repente por uma falta de paciência ou por um excesso de cansaço, a pessoa que cuida do depressivo olhar para o depressivo e falar assim, escuta que você é um egoísta porque você só pensa em você. Sim, é muito comum no quadro depressivo a gente ter uma sensação de fora de que o depressivo ele está fazendo o corpo mole, ou de que ele virou um egoísta porque só vive as coisas para ele. Essa é uma sensação. Sim, o nosso olhar é um olhar de quem parece que vive diante de uma pessoa egoísta. Mas, gente, não é um egoísmo. Pela razão da depressão, a gente vê que é próprio da depressão esse movimento do depressivo de fechamento, de se fechar para o mundo e ficar vivendo dentro de si. E isso, claro, que para quem cuida, para quem convive, chega um momento que pelo próprio cansaço pode ter essa sensação de egoísmo, tá? E aqui vai para os depressivos, entende? Muitas vezes tem situações da sua depressão que às vezes já está até sob controle, ou por alguma razão de uma dificuldade que você está tendo nos cuidados mais efetivos, né? Às vezes tem que tomar cuidado porque às vezes você pode entrar numa carga egoísta sim. A gente pede para o depressivo, olha, você não precisa forçar nada. O que é forçar? Às vezes você forçar uma pessoa a fazer uma coisa é como se você quisesse resolver um problema de uma casa pegando fogo, jogando álcool, jogando gasolina nela. Você está forçando uma situação. Mas tem que haver um esforço. De modo especial, para você que é depressivo, tem que haver aqueles esforços. O depressivo ele não é privado, né, de aquele lado que é saudável, tem um lado nele que está íntegro, é aquele lado que você, depressivo, precisa investir para combater um bom combate. A abertura para o mundo, ser capaz de, né, se lançar de modo especial para as atividades físicas, né, se chama de exercer violência,
O depressivo ele implode, ele fica implodindo, ele tem que exercer violência. No bom sentido, não é agressão, mas ir para fora, fazer atividade física, fortalecimento físico, entende? Não se privar de exercer pequenas ajudas, exercer a caridade. Às vezes você está telefonando demais, às vezes você está incomodando, entre aspas, demais, sendo que poderia viver um pouquinho sim, suportar um pouco o silêncio, no silêncio, suportar um pouco a dor. Exercer a caridade, não ficar vivendo para dentro, mas olhar para fora e exercer uma atividade de levar em consideração a vida do outro, porque não é mágica. O físico ajuda na explosão física, o exercício da caridade, da atenção pelo outro, para você que é depressivo, como isso ajuda também no fortalecimento emocional, né? Então, não podemos recuar. Não pense que só o medicamento vai resolver o problema da sua depressão. Tá? O medicamento é uma arma muito poderosa, muito eficiente, mas ele só vai criar um controle da sua atividade cerebral para que você, nesses pequenos esforços, nessa sua rotina, dentro da sua atividade, você possa, fazendo a sua parte, encontrar o controle, né, da sua doença e uma retomada da sua qualidade de vida dentro da vida em sociedade e também dentro da sua família. Tá bom? Sei que é uma temática que a gente precisaria de mais tempo para estar refletindo, mas aqui é só uma breve reflexão para que a gente possa ampliar a nossa inteligência perante esse mal, né? O mal do século XX, o século XXI, que tem afligido tantas pessoas e tantas famílias. Tá bom? Deem uma pensadinha nisso. A gente se vê num próximo vídeo.